Olá, saudação a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Leandro e na aula de hoje nós vamos falar sobre vozes do verbo, tá? Nós vamos entender um pouco como que se organiza a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva do verbo, qual que é a importância dessa questão para os estudos do verbo. E para isso, a partir de agora, eu vou compartilhar um material com vocês, para que a gente possa então ter contato com o conteúdo. A minha imagem ela vai ficar um pouco menor na tela, porém continuarei ali e a gente vai dar início então à aula de hoje, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala em vozes verbais, a gente está querendo falar sobre a questão da forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito ele é agente ou paciente da ação dentro de um ato comunicativo. Importante para a gente poder compreender se o sujeito desse ato comunicativo ele é agente ou ele está sofrendo a ação comunicativa. E nós temos três vozes verbais, então. Nós vamos falar sobre a voz ativa, nós vamos falar sobre a voz passiva e a voz reflexiva. De modo geral, quando a gente fala em voz ativa, é quando o sujeito ele é o agente da ação, tá? Ele realiza a ação, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, ele fez o trabalho. Voz ativa. A voz passiva, ela acontece quando o sujeito ele é o paciente, ele recebe a ação expressa pelo verbo. Porém, essa ação vem de um outro, ok? O sujeito ele recebe, ele é paciente da ação desenvolvida por outro. Por exemplo, o trabalho foi feito por ele, ok? E a voz reflexiva, ela vai acontecer quando ao mesmo tempo o sujeito for o agente e o paciente da ação. Ou seja, ele recebe e ele pratica a ação. Por exemplo, o menino feriu-se. Feriu-se. Os lutadores feriram-se. Ok? E nós temos dois tipos de voz reflexiva, tá? Dois tipos. A reflexiva, ela vai ser chamada simplesmente de reflexiva quando o sujeito praticar a ação sobre si mesmo. Então, o sujeito praticou a ação sobre ele, voz reflexiva somente. E nós teremos, então, ali exemplos. Carla machucou-se, José cortou-se com a faca, Roberto matou-se. Ok? Então, o sujeito pratica a ação sobre si mesmo. E nós teremos também a reflexiva recíproca. O que é a voz reflexiva recíproca? Ela vai ser assim chamada quando houver dois elementos como sujeitos, e aí nós teremos um elemento então que ele vai praticar a ação sobre o outro, que pratica a ação sobre o primeiro. Então é uma ação mútua, tá? Dois sujeitos praticando e sofrendo a ação simultaneamente. Exemplo: Paula e Renato amam-se. Os jovens agrediram-se durante a festa. Então, notem que dois sujeitos, um desenvolve a ação e o outro recebe a ação, e o outro também desenvolve uma ação que é recebida. Então, nós temos uma simultaneidade, tá? Os ônibus chocaram-se violentamente. E sobre a formação da voz passiva, como que acontece a voz passiva? Quando a gente fala em voz passiva, nós temos a voz passiva analítica e nós temos a voz passiva sintética, tá? No caso da voz passiva analítica, ela se constrói com o verbo ser e o particípio do verbo principal. Então, nós temos verbo ser e o verbo principal, particípio, tá? A escola será pintada. O trabalho é feito por eles. Verbo ser, ok? Mais particípio do verbo principal. Será pintada. É feito. Uma coisa muito importante aqui, gente, ó. O agente da passiva, geralmente ele vem acompanhado pela preposição por. Porém, na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos é preposição por. Porém, em alguns casos nós teremos a presença da preposição de. Por exemplo, a casa ficou cercada de soldados e não a casa ficou cercada por soldados. Ok? E também pode acontecer que ela não esteja explícita na frase, tá? Ó, a exposição será aberta amanhã. É uma voz passiva, mas ela não é uma voz passiva implícita. Quer dizer, explícita. Ela está implícita. E aí, sobre a variação temporal, gente, que é indicada pelo verbo auxiliar, é importante a gente poder entender como que essas transformações elas acontecem, tá? Então, nós temos ali alguns exemplos, olha só.
ele fez o trabalho. O que, que a gente tem ali? O verbo ele está no pretérito perfeito do indicativo. Ele fez o trabalho. Pretérito perfeito. O ato aconteceu. Teve começo, meio e fim. Agora na voz passiva. O trabalho foi feito por ele. Pretérito perfeito do indicativo. Letra B. Ele faz o trabalho. Presente do indicativo. O trabalho é feito por ele, ok? Letra C. Ele fará o trabalho. Aí, trabalhando com a conjugação verbal, o trabalho será feito por eles. Notem a alternação da conjugação dos verbos. Fez, foi, faz, é, fará, será. Ok? Uma outra observação aqui que é bem importante. Nas frases com locuções verbais, o verbo ser assume ao mesmo tempo e modo do verbo principal da voz ativa. Observe a transformação da frase seguinte. Olha só, para a gente poder entender isso. O vento ia levando as folhas. Está no gerúndio. Levando. As folhas iam sendo levadas pelo vento. Então, nós acabamos nos utilizamos de outros elementos para poder reorganizar a frase para que essa voz passiva ela aconteça. Ok? É menos frequente a construção da voz passiva analítica com outros verbos que podem eventualmente funcionar como auxiliares. Por exemplo, o que a gente está querendo dizer? Por exemplo, a moça ficou marcada pela doença. Então, a presença da voz passiva, a presença da voz ativa ali, ok? E nós temos também a voz passiva sintética. Quando que acontece? Sintética ou pronominal. Quando o verbo ele vai estar na terceira pessoa e nós teremos esse verbo na terceira pessoa seguido do pronome passivador se. Verbo mais pronome se, ok? Por exemplo, abriram-se as inscrições para o concurso. Voz passiva sintética. Destruiu-se o velho prédio da escola, ok? E o agente ele não costuma vir expresso na voz passiva sintética, tá? Vamos dar uma olhada aqui em mais algumas situações. Ó. Passagem da voz ativa para a voz passiva ou inversa. Vamos entender como é que isso acontece. Primeiro, o sujeito da voz ativa, ele passa a ser o agente da passiva. É importante para a gente poder entender isso a respeito de algumas nomenclaturas, mas o mais importante para a gente é poder utilizar na situação de uso, tá? Então, a partir daqui, quando a gente for para os nossos exercícios, o importante é compreender como que isso funciona na prática. Mas prestem bem atenção nisso. Número 2. O objeto direto da voz ativa, ele passa a ser o sujeito da voz passiva. 3. Na voz passiva, o verbo ser, ele vai estar no mesmo tempo e no mesmo modo do verbo da ativa, ok? E na voz passiva, o verbo da ativa ficará no particípio. Beleza. Como que tudo isso funciona? Vamos entender aqui, ó. Voz ativa. Olha um exemplo. A torcida aplaudiu os jogadores. Temos ali a torcida, que é o sujeito. Temos um verbo transitivo direto, aplaudiu, aplaudiu algo. Quem aplaude, aplaude algo. Aplaudiu os jogadores. Verbo transitivo direto e o objeto direto, porque o verbo transitivo direto ele exige a presença de um objeto direto. Os jogadores. A torcida aplaudiu os jogadores. Agora, essa mesma situação na voz passiva. Os jogadores foram aplaudidos pela torcida. Olha a mudança. Os sujeitos jogadores, nós temos a locução verbal passiva, foram aplaudidos, e o agente da passiva, pela torcida, ou seja, quem desenvolveu a ação comunicativa. Ok? Pessoal, nós vamos ficar por aqui, tá? A partir dessa aula, na sexta-feira, no Positivo On, eu vou disponibilizar a indicação de uns exercícios de fixação e de compreensão para a gente poder se aprofundar mais nesse assunto, ok? Na medida do possível, ou na medida em que as dúvidas forem surgindo, por favor, retornem o contato, mandem e-mail, mandem WhatsApp, não deixem de assistir, não deixem de acompanhar o conteúdo que a gente está disponibilizando, não só na plataforma do Positivo On, mas as nossas videoaulas também, e levando em consideração que nós temos ainda as nossas reuniões via Zoom, né? Semanalmente estamos aí seguindo o nosso quadro de horário, semanalmente então nós temos ali a nossa aula, e além dela então, as nossas vídeos e o material do Positivo On, ok? Pessoal, eu fico por aqui, tá? E aí, então, depois eu vou fazer a indicação dos exercícios, e aí nós voltamos com as correções dos exercícios para a gente poder fixar mais algumas questões e para a gente poder se apropriar do conteúdo de uma melhor maneira. Beleza? Gente, muito obrigado. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.